Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e seja muito bem-vindo ao nosso vídeo número 2 da Maratona Full Cycle 4.0. E caso você não tenha assistido o nosso vídeo número 1, eu recomendo que você assista antes e depois volta para esse aqui. O assunto de hoje, ele é um dos pontos mais críticos quando estamos falando em microserviços, que é a autenticação. E por que a autenticação? Porque muitas vezes você precisa garantir que o seu usuário possa estar autenticado em todos os serviços. E por conta disso, nessa Maratona 4.0, eu quero deixar você afiado em relação a esse assunto. Lembrando que o nosso objetivo é encurtar o seu caminho para que você possa se tornar aí um Full Cycle Developer e conseguir avançar na sua carreira como você nunca imaginou. E antes de eu sair falando um monte de techniques, eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa situação, que é o mesmo exemplo que eu disponibilizei para os nossos alunos no nosso curso de Full Cycle Development e microserviços. Vamos imaginar a seguinte situação. O Wesley, ele é dono de uma conta bancária. A Mariana, ela é esposa do Wesley. A gente tem também um camarada chamado Davi, que é o gerente da conta bancária do Wesley. E para fecharmos, a gente tem a Sara, que trabalha no cartório. Um belo dia, o Wesley pede para Mariana, sua esposa, ir até o banco e fazer uma transferência da conta bancária dele para a construtora a qual eles acabaram de comprar uma casa novinha. Ao chegar no banco, a Mariana pede ao Davi, o gerente da conta bancária, para realizar a transferência. Naquele momento, o Davi percebe que a conta está apenas no nome do Wesley. Logo, ele não tem autorização para fazer essa transferência. Nesse caso, ele recomenda a Mariana que vá num cartório pegar uma procuração para que ela possa realizar essa transferência em nome do Wesley. Então, a Mariana vai no cartório com o Wesley e eles pegam uma procuração para que a Mariana possa realizar essa transferência. Então, a Mariana agora, com a procuração, vai novamente ao banco e pede para o gerente realizar a transferência. Imediatamente o gerente pede a procuração e a Mariana entrega essa procuração. E para garantir que a procuração de fato é válida, o gerente verifica no sistema do cartório se aquela procuração realmente tem validade. Agora que a procuração foi validada, Davi dá então a autorização para Mariana realizar a transferência bancária e faz a seguinte observação: olha, essa procuração é válida apenas por um mês, logo fique atenta a essa data, porque depois disso você terá que pegar uma nova procuração no cartório. Perceba, essa história que acabamos de ver é algo totalmente comum em nosso dia a dia em todos os sentidos. Desde pegar uma simples procuração num cartório, até você, por exemplo, utilizar uma app que quer acesso à sua agenda de contatos. No final das contas, o que está acontecendo é um processo de delegação de responsabilidade. É um processo de autorização temporária a um recurso de um terceiro. E se tivéssemos que transpor esses personagens a um fluxo de autorização como acabamos de ver, teríamos que o Wesley, ele é um Resource Owner, ou seja, o dono do recurso. A Mariana seria o Client, aquele que quer ter autorização para acessar aquele recurso. Teríamos também o Davi, o gerente do banco, que nesse caso é o nosso Resource Server, ou seja, o local onde os dados daquele recurso estão armazenados. E por último, o cartório, que nesse caso ele faz parte do nosso Authorization Server. Então, basicamente, para que um processo de autorização como esse, nós temos 4 participantes: o Resource Owner, o Client, o Resource Server e o Authorization Server. O nome desse framework, que estabelece de forma extremamente explícita totalmente o formato que a gente acabou de ver, ele é chamado de OAuth2. Em sua definição, o OAuth2 ele é um framework de autorização que permite que aplicações terceiras possam ter acesso limitado a um serviço HTTP.
Um ponto muito importante para a gente observar é que o Auth2 ele é um framework de autorização e não de autenticação. E agora vem aquela pergunta que não quer calar. Como que a gente poderia aproveitar todo esse fluxo para que a gente pudesse também realizar um processo de autenticação? E a resposta para isso é o famoso OpenID Connect, que é uma camada que fica no topo do Auth2 que permite que os clientes eles possam verificar a identidade de um usuário final através do processo de autenticação por um servidor de autorização. Apesar de haver diversas variações do fluxo OpenID Connect, os mesmos eles são muito parecidos. Basicamente, a ideia é a seguinte: vamos imaginar que a gente tem uma single page application que a gente deseja realizar o processo de login. Nesse caso, quando a gente vai iniciar o processo, a SPA ela faz uma chamada para um servidor de autenticação. E esse servidor automaticamente redireciona o usuário para uma tela de login para que esse usuário ele entre com as suas credenciais ali no caso, o login, o e-mail e etc. Ao realizar o login e ele ter sido validado pelo servidor, o mesmo enviará para a SPA um código de autorização. Com esse código em mãos, a SPA reenvia esse código de volta para o servidor de autenticação, solicitando a troca desse código por um Access Token e também por um ID Token. Com esses tokens em mãos, agora a SPA poderá trabalhar de forma totalmente autenticada. No nosso caso, onde o nosso principal objetivo é a autenticação, o token que nos interessa é o ID Token, que possui as informações básicas do usuário, como o ID ou mesmo o e-mail, que nos dá no final das contas clareza de qual usuário estamos falando, ou seja, qual usuário está autenticado no nosso sistema. Esse ID Token ele é um JWT, ou seja, um JSON Web Token que nos permite informar com segurança os dados do usuário de forma assinada pelo servidor de autenticação para evitar qualquer tipo de fraude. Apesar de todo esse fluxo parecer burocrático e de certa forma já existem servidores de autenticação e autorização que fazem esse trabalho de uma forma fantástica pra gente. E um desses caras é o poderoso Keycloak, que é um projeto open source extremamente consolidado no mercado, que possui uma gama de recursos para que a gente possa trabalhar com autenticação, autorização, utilizando o Auth2 e OpenID Connect e outros protocolos como SAML2 e também outros processos de autenticação federados utilizando o LDAP e entre outros. E no nosso estudo de caso, todo o nosso processo de autenticação utilizará o Keycloak. E para que você se sinta ainda mais familiarizado com ele, a gente vai fazer um tour nessa ferramenta. Então, bora lá falar de Keycloak. Bom pessoal, é o seguinte, agora que a gente já está aqui na tela no meu computador, eu quero apresentar para vocês o famoso aí Keycloak, um projeto aqui extremamente fantástico, extremamente robusto, atualmente é mantido aqui pela Red Hat também, legal? A grande sacada do Keycloak, ele mesmo já se autodenomina um sistema open source de identidade e de gerenciamento de acesso para aplicações e serviços, legal? E para a gente poder começar com o Keycloak, você vai perceber que é extremamente fácil. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Keycloak ele tem uma versão para a gente utilizar o Docker, tá? Então, basicamente, que com um comando a gente consegue colocar uma aplicação dessa no ar. Somente para você saber, tá? Tudo que a gente for fazer aqui hoje, a gente vai fazer utilizando também essa minha IDE, ela é a Golang, e eu vou criar inclusive alguns exemplos simples utilizando o Keycloak. Inclusive, eu não quero que você fique pensando em linguagem de programação e nesses detalhes aqui hoje, tá? Eu quero que você entenda a ideia principal. A implementação do nosso estudo de caso vai acontecer amanhã, onde a gente vai trabalhar com o back-end, legal? E aí sim, você vai ver como que vai ser o processo de integração do Nest.js com o Keycloak, beleza? Então o primeiro ponto que eu quero fazer aqui com o Keycloak, tá? É chegar aqui no Keycloak com Docker
eu vou copiar aqui essa linha. Se você perceber, ele está expondo aqui para gente a porta 8080 e está utilizando duas variáveis de ambiente, tá? O Keycloak User e o Keycloak Password, tá? Esses dois camaradas aqui vão gerar credenciais para a gente poder entrar no painel administrativo. Legal? Então vou copiar esses camaradas aqui, vou chegar aqui, vou colar e ele vai iniciar o processo aqui pra gente para colocar a nossa aplicação, esse nosso servidor no ar. Beleza? Então vamos ver, vamos aguardar ele fazer esse processo aqui pra gente. Agora ele tá subindo todo o sistema aqui, já dá para perceber, ele tá subindo tudo e daqui a pouco a gente já vai ver que tá pronto aqui pra gente trabalhar. Bacana? E enquanto ele faz isso, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar aqui para vocês... Opa, ele já subiu. Então deixa eu aproveitar que eu faço já tudo de uma vez. Quero mostrar aqui para vocês como que a gente vai acessar esse painel. Basicamente é na porta 8080. Então eu vou dar um localhost 2.8080, tá? E eu vou ter aqui a página do Keycloak. Então, basicamente, com um comando, se você já tiver o Docker rodando, você já pode trabalhar aqui com o Keycloak. Legal? Agora, uma coisa que eu quero que você respire fundo agora, inclusive, porque o Keycloak ele tem bastante opção, mas eu prometo que eu vou explicar os principais pontos que você tem que entender para não ficar perdido. Legal? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui em Administration Console e agora eu vou entrar aqui com o usuário admin e com a senha admin aqui. Vou fazer o login. E tá aqui, estamos na administração do Keycloak. E a primeira coisa que você pode perceber, tá, é que a gente tá aqui num camarada chamado Master, tá? O que isso significa? O Keycloak, ele trabalha como se trabalhasse com tenants, como se ele fosse multi-tenants, ou seja, como se ele conseguisse isolar diversos namespaces para usuários, para aplicações que vão fazer o processo de autenticação. Esses namespaces, né, esses tenants aí, a gente chama de realms, tá? E nesse caso aqui, a gente está no Realm Master. Esse camarada, ele foi criado especificamente para autenticar o próprio Keycloak. Então, todas as vezes que você for trabalhar, tá, você vai ter que criar um novo, tá, ao invés de utilizar esse cara que já existe. Como que faz para criar? Muito simples, tá? Eu vou clicar Add Realm aqui para mim, vou colocar um nome, vou colocar aqui Demo, tá? Vou dar um Create aqui para mim e prontinho. Agora, se você perceber, eu já estou no Realm Demo. Se eu quiser, eu posso dar um switch aqui, mudar, voltar aqui para o Master. Legal? Então, aqui a gente já está em casa, basicamente. É quando a gente vai começar a utilizar esse camarada. Agora, um ponto que você tem que entender e que é extremamente claro, tá? Eu quero deixar o mais transparente para você, é o seguinte. Todas as vezes que você for querer fazer um processo de login ou um processo de autorização utilizando o Keycloak, tá? Você vai ter um client. O que é o client? É a aplicação que vai fazer o login no Keycloak. Então, para cada client que você for trabalhar, você pode criar um novo client no Keycloak para conseguir fazer e colocar todas as regras que você precisar, legal? Então, olha só o que eu vou fazer nesse momento para a gente começar a brincar. Eu vou aqui no Clients, tá? Eu vou criar um novo client aqui, se você percebeu. Vou dar um Create Client aqui e eu vou criar, basicamente aqui no meu Client ID, eu vou criar um client chamado App, tá? E aqui começa já o X da questão. Nós temos dois protocolos que a gente pode usar. A gente pode utilizar o OpenID Connect ou o SAML, tá? Nesse nosso caso, a gente vai utilizar o OpenID Connect. E um outro ponto super importante que ele vai pedir pra gente aqui também é o seguinte: qual é a URL, tá? Root, que a gente vai utilizar na aplicação que vai fazer o login utilizando o Keycloak. Por quê? Quando a gente for fazer o login no Keycloak, ele vai redirecionar, tá, esse login para a sua aplicação de volta. Então ele tem que ter a URL da sua aplicação. Nesse nosso caso aqui, eu vou utilizar essa URL, localhost 2.8081. Nessa URL aqui, basicamente, vai ser aonde
eu vou subir uma aplicação para a gente poder fazer o login usando o Keycloak aqui no nosso exemplo, legal? Então vou dar um salvar aqui pra gente e a gente acabou de criar o nosso primeiro client, legal? Uma coisa interessante aqui é que na hora que a gente cria o client, você vai perceber que a gente tem um monte de opção, tá? Mas eu só quero deixar você atento com algumas opções aqui nesse momento. Uma coisa que é muito interessante é que todas as vezes que você for trabalhar aí com OpenID Connect, usando o Alt2 e tudo mais, você vai perceber aqui que você vai ter tipos de acesso, tá? Onde você vai ter o acesso público, que qualquer aplicação, né, que tiver aquela URL vai tentar e realizar o processo ali de autenticação. Você vai ter o confidencial, aonde você vai necessitar de um secret para aquele client, para ele iniciar o processo de login. E você vai ter o barrier only, que ele só vai gerar o token para você conseguir realizar o processo de login. Nesse nosso caso, eu vou utilizar aqui o formato confidencial, tá? Então eu vou clicar aqui em Confidential, eu vou criar um sistema que faz o processo aí de login, legal? Um outro ponto que você vai perceber aqui é que ele já cadastrou automaticamente para mim, de acordo com aquela URL que eu preenchi no começo, quais vão ser as URLs que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, quando eu fizer o processo de login e o meu sistema redirecionar eu de volta, eu posso colocar algumas URLs que ele vai poder me redirecionar de volta para o Keycloak não ficar bravo aí comigo. Eu também posso colocar quais são as URLs para, por exemplo, eu não ter nenhum problema com CORS, a minha aplicação querer soltar um AJAX e tentar fazer uma chamada direto aí para o Keycloak e etc, tá? Então nesse ponto aqui eu vou dar um salvar aqui para mim e eu já tenho o meu client criado de forma geral. Se você perceber, quando eu chegar aqui na minha própria aplicação e clicar aqui em Credentials, você vai ver que, como eu estou utilizando aquele formato confidential, ele vai gerar um client desse secret aqui para mim, né? Um secret desse client para eu poder trabalhar com o meu processo aqui. Agora que a gente já tem o nosso cliente cadastrado aqui no Keycloak, o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário. Afinal de contas, como que a gente vai tentar fazer o login de uma aplicação se a gente não tem nem usuário que a gente vai fazer o login? Então nessa parte aqui, eu tenho as partes principais em relação à parte de criar um usuário, criar um grupo, ver as sessões, ver quem está logado, quem não está, fazer o logout dos usuários e etc. Então, basicamente, essa parte aqui você consegue configurar todas as regras e essa parte aqui você consegue criar, tá, os atores que vão fazer parte de todo o processo. Então, se eu chegar aqui em Users e adicionar um novo user, eu vou criar um usuário chamado Wesley, eu vou colocar o e-mail dele como wesley@test.com, tá? Vou falar que o meu first name é Wesley, o último name é Silva. Eu vou colocar aqui, o usuário está ativado e eu vou colocar aqui como se o usuário já tivesse validado o e-mail dele, legal? Então vou colocar aqui também para mim e vou dar um salvar. Opa, coloquei o e-mail errado, né? test.com, prontinho. Agora o que eu vou fazer também, eu vou chegar aqui na parte de Credentials e vou setar um password para ele. Um password muito difícil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou falar que esse password não é temporário. Então vou setar aqui, prontinho, setei meu password. Agora eu tenho um usuário, tá, cadastrado no Keycloak, eu tenho o meu client que vai poder tentar fazer o login, legal? E utilizar esse usuário, tá, para fazer o processo de autenticação. Essa que é a ideia principal e que eu quero trabalhar agora aqui com você. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu quero programar hoje aqui na sua frente, é isso mesmo. Eu quero programar um pequeno exemplo para que a gente crie uma aplicação que faça realmente esse processo de login e a gente utilize aí o Keycloak, beleza? Então, vamos lá, vamos aqui na parte do nosso Golang, tá? A Golang é uma aplicação, né? Uma IDE que eu utilizo para programar em Go. É isso mesmo. Então eu vou colocar aqui, vou criar uma pastinha aqui chamada Client aqui para mim, tá? E aqui também eu vou iniciar
tá, a minha aplicação para trabalhar com GoMod, tá? Para ele trabalhar com controle de um controle de dependências dele mesmo. Basicamente eu vou digitar GoMod init e eu vou colocar aqui keycloak exemplo. Apenas isso aqui, ele vai gerar um arquivinho aqui na raiz da minha aplicação, somente para eu conseguir gerenciar o meu controle de versão. Legal? E agora eu vou criar um arquivo aqui dentro chamado de main.go, tá? Vou colocar aqui main.go e aqui eu vou habilitar a minha IDE para ela já fazer esse processo de gerenciamento de dependências automático, tá? Para ele já instalar os pacotes sempre que eu precisar. Você não precisa se preocupar com isso. O que eu vou fazer agora aqui é criar um pacote, tá? Eu vou estar utilizando aqui um pacote main e aqui eu vou colocar aqui uma função principal que a gente chama de main, tá? Juntamente com essa função, eu vou declarar duas variáveis aqui para mim utilizando o Go, tá? Então eu vou declarar o seguinte, eu vou declarar o client ID, que aqui vai ser o nome da minha app, legal? E o client secret, que vai ser esse camarada aqui, ó. Se eu voltar para o meu client, se eu for no meu client app, for na credentials, eu pego esse meu secret aqui e coloco aqui. Legal? Agora que eu já tenho esse cara, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui que o Go utiliza para context. Você pode ignorar isso, relaxa com isso aqui, tá? Basicamente o context, ele nos ajuda a parar a requisição no meio do caminho, caso ele precise, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o processo, tá? De criar um novo provedor, tá? De autenticação, legal? E para isso, existe um pacote chamado de GoOIDC, tá? Basicamente, esse é o nome do pacote que a gente vai ter que utilizar. Então eu vou colocar aqui, tá? Para ele utilizar esse pacote também. Então eu vou colocar assim. E aqui vai ser o nome desse pacote. Se você perceber, tá vermelhinho aqui porque a minha IDE, ela não detectou, ela não sincronizou ainda para baixar essa dependência. Eu só clico aqui, ela baixa. Se você estiver usando Visual Studio Code ou outra IDE, ele também vai sincronizar automaticamente aí para você. Ou quando você executar e dar um Go Run para ele rodar a sua aplicação, ele também vai trabalhar aí. Bacana? Então, agora que a gente já tem esse processo aqui, eu quero iniciar, então, aqui com isso aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um provider e eu vou colocar uma variável de erro aqui também, tá? Ou seja, se der algum erro, eu consigo controlar ali pra gente. Então, eu vou colocar oidc.newProvider, vou passar aqui o meu context e aqui eu vou ter que passar a URL do Keycloak, legal? Então, basicamente, a URL que a gente vai trabalhar, tá? Vai ser essa aqui. Então, vai ser localhost alt realms demo. Wesley, onde você descobriu essa URL aqui, tá? Se eu for aqui em realm settings e você chegar aqui, ó, em endpoints, nesse endpoints aqui, você consegue ver todas as URLs endpoints que a gente tem para gerar token, pegar informações do usuário, pegar o provedor que a gente precisa e tudo mais. Então foi aqui que eu peguei essa URL aqui pra gente. Legal? E agora eu vou fazer o seguinte, simplesmente eu vou verificar se ele não tem um erro. Se ele deu algum erro, eu vou dar um log.fatal aqui pra gente e eu vou colocar o erro. Eu vou dar um log.fatal. Eu vou colocar o erro aqui pra gente. Legal? Agora que ele não deu... é fatal só. Agora que a gente já passou dessa parte, eu vou trabalhar com uma parte de configuração. Então eu vou dar aqui um config, igual a OAuth2, OAuth2.config. Legal? E esse OAuth2.config, ele vai ter aqui pra gente o Client ID, que vai ser o Client ID aqui de cima. Ele vai ter também o Client Secret, que é o Client Secret aqui de cima. Ele vai ter o Endpoint, que vai ser o Provider.endpoint
endpoint, que no final das contas vai ser esse cara aqui. Ele vai ter também o redirect URL, que no final das contas vai ser uma URL que a gente vai criar, que a gente vai colocar da nossa aplicação. Vai ser http://localhost 2.80.81/out/callback. A gente vai criar esse endpoint aqui no nosso programa em Go ainda mesmo, pessoal. E aqui a parte de scopes. Nessa parte de scopes eu vou passar uma lista aqui basicamente de strings, onde em relação a informação que eu quero buscar. Então eu vou colocar aqui OpenIDC, eu vou colocar scope OpenID, e depois eu posso pedir também que eu quero o profile do cara, eu posso pedir que eu quero o e-mail do cara, eu posso pedir que eu quero as roles do cara aqui também na hora que eu for fazer o processo de login. Legal? Existe aqui também uma palavra-chave, eu vou colocar aqui, que ele vai utilizar para comparar na ida e na volta. Se essas chaves forem diferentes, o que vai acontecer? Ele vai saber que é uma tentativa de fraude, vamos dizer, aqui, tá? Então isso aqui a gente nunca coloca fixo no final das contas, isso aqui pode ser dinâmico ou pode vir de uma variável de ambiente, tá? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos, nesse momento, fazer uma brincadeira aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou subir um servidor HTTP aqui pra gente. Então eu vou dar aqui um log.fatal e aqui eu vou colocar http://listen-and-serve e aqui eu vou colocar 2.80.81 aqui pra mim, tá? Para a gente ter o nosso sistema, o nosso servidor HTTP no ar. Legal? Somente pra gente saber. E agora, o que a gente vai fazer? Para esse servidor HTTP, nós vamos criar alguns endpoints aqui pra gente, legal? E o nosso primeiro endpoint que a gente vai criar vai ser http://randomfunc, a gente vai colocar aqui, e quando o cara acessar a pasta barra, né, usuário, a raiz do nosso sistema, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma função aqui pra gente, e essa função basicamente tem uma request e tem uma response aqui pra gente. Essa que é a ideia principal. Então toda vez que o cara acessar a nossa aplicação no barra, ele vai cair aqui pra gente fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer nesse nosso caso? Eu vou redirecionar o nosso camarada. E eu vou redirecionar o nosso camarada da seguinte forma. Vou colocar o writer, vou colocar o request aqui que ele pede, e eu vou configurar o cara para ele redirecionar para essa URL aqui, ó. Vou passar inclusive aquele state. Eu vou colocar http://statusfound. O que eu estou dizendo aqui no final das contas? Toda vez que alguém cair aqui, redireciona o cara para o keycloak. É isso que eu estou fazendo. E quando ele redirecionar o cara para o keycloak, ele vai cair no keycloak para a gente entrar com o usuário e senha, tá? Então o status found aqui é o código 302, tá? Para ele redirecionar. E aqui ele já pega automaticamente a URL mais esse código de segurança só para garantir que a gente não está tendo uma fraude, né, nesse redirecionamento aqui pra gente. Então isso aqui é a nossa primeira URL que a gente tem. Vamos testar para ver se isso funciona? Vamos, então vamos testar. Então vou dar aqui um go run client main. Ele vai rodar agora aqui, ele vai baixar as dependências automaticamente. Eu acho que na realidade ele já até baixou. E vamos ver o que acontece agora aqui. Eu vou chegar aqui, vou digitar localhost 2.80.81. Quando eu der um enter, perceba que ele já caiu aqui para mim no keycloak, tá? Para autenticação aqui no nosso processo do keycloak. Então era isso que a gente queria fazer no primeiro momento. Legal? Então tá tudo funcionando por enquanto, pessoal. Então agora a gente só tem mais alguns pontos aqui pra gente conseguir trabalhar. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou criar um outro endpoint aqui, tá? Esse outro endpoint, ele vai ser o seguinte, vai ser o /out/callback, tá? Esse cara aqui, ó, que eu tô querendo trabalhar. Out/callback. E aqui, tá? Vai ser, vou colocar W e R, que eu gosto mais, é o mais padrão da galera que utiliza. E agora, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou verificar se quando eu estou recebendo lá do keycloak, a string é a mesma que essa aqui, tá? É somente por questões de segurança. Então eu vou colocar if r.url.query
.get state for diferente de state, legal? Eu vou dar um erro aqui pro cara, então eu vou dar um http.error e eu vou dar um error da seguinte forma: state did not match, legal? E eu vou status bad request. Show de bola. Agora que eu já tenho isso aqui, eu vou dar simplesmente um return e morreu, galera. Então, ponto. Então, se o cara acessar essa parte aqui e não passar por essa validação, já era. Agora, caso ele valide, a primeira coisa que eu quero nesse momento é ele conseguir pegar um token, tá? Uma vez que está válido, o processo de autenticação está feito, eu quero pegar um token. E esse token aqui é o token do OAuth2, tá? É apenas o access code, tá? Não é o ID token, que é as informações do usuário. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar OAuth2 token, vírgula error, eu vou colocar aqui config.exchange e agora eu vou dar um exchange no nosso token. Por quê? Porque quando ele voltou no callback aqui para mim, ele retornou um código e esse código eu vou trocar pelo meu token, tá? Que vai me deixar executar aplicações em outros sistemas e tudo mais. Então eu vou dar um exchange nesse meu token, então eu vou colocar o nosso que vou colocar r.url.query.get e aqui simplesmente eu vou colocar code, ou seja, eu quero trocar esse code pelo meu access token, tá? Basicamente é essa a ideia aqui pra gente. Então eu vou colocar o seguinte: caso ele encontre algum erro, tá? Simplesmente ele vai dar um http.error. Deixa eu até colocar aqui que fica mais rápido. Vou colocar aqui failed to exchange token. Legal? Então já temos agora aqui o nosso primeiro token, beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar também o nosso user token, tá? O nosso ID token, que é o token de quem está autenticado, tá? Esse aqui é um token para autorização. A gente vai pegar agora um token para autenticação, tá? Então eu vou chamar esse cara aqui de raw ID token. Eu vou fazer o seguinte: OAuth2 token.extra e eu quero pegar o ID token do cara aqui para mim, legal? Com isso aqui eu consigo simplesmente que eu tive algum erro e nesse caso if not ok, né? No final das contas eu quero retornar um erro aqui pra gente também, tá? Fail no ID token. Vamos colocar aqui pra gente. Show? E agora que a gente tem todas essas informações, galera, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai exibir na tela todas essas informações com todos esses tokens, tudo bonitinho. E para isso eu vou criar uma structure, uma estrutura apenas de dados para eu conseguir listar tudo isso na tela de uma vez pra gente. Então nesse meu caso eu vou colocar aqui, ó, que a nossa resposta vai ser uma struct, né? Essa nossa struct vai ter o OAuth2 token, que no final das contas vai ser um OAuth2 ponto token. A gente também vai ter um o nosso raw, né, que é o nosso token cru, raw ID token, que nesse nosso caso vai ser uma string. E agora simplesmente eu quero E agora simplesmente com isso eu quero colocar essas informações. Então aqui eu vou colocar o meu primeiro camarada, então que vai ser aquela minha variável aqui, ó, o OAuth2 token. Legal? E agora eu tenho a minha segunda aqui, que é o meu raw ID token. Legal? E agora eu já tenho esses caras. Então perceba que eu criei uma estrutura que mantém esses caras aqui rodando. E aqui eu tenho o OAuth2 token e o raw ID token. Legal?
Então, agora que eu já tenho esses caras, deixa eu utilizá-los da seguinte forma agora. Olha que maneiro, galera. Olha só que interessante. Eu vou pegar essa estrutura aqui que eu preparei, tá? E eu vou transformar essa estrutura num JSON. Deixa eu até colocar dessa forma aqui para ficar melhor. Eu quero transformar isso aqui num JSON para eu conseguir imprimir na tela caso uma hora eu fosse utilizar. Apenas para demonstração aqui para vocês. Então o que que eu faço? Eu posso colocar aqui data e error. Não vou nem colocar error aqui. Vou colocar data e para ele não tratar... Vou colocar error, vai. Data eu vou colocar JSON.Marshall. Marshall é para converter para JSON, tá, galera? E eu vou colocar Marshall indent para a gente conseguir indentar melhor o nosso JSON. Então vou colocar o JSON, né, a struct que eu quero converter para JSON. E aqui é a minha indentação. Dessa forma aqui para ficar bem indentado na hora que ele for mostrar ali as informações para a gente. E agora aqui, caso ele encontre um erro, né, eu vou ter aqui para mim um HTTP error e o return aqui para mim, tá? Aqui o erro que eu vou colocar aqui vai ser error.error. Ele vai mostrar aqui para mim. E agora, finalmente que a gente tem essa opção, eu simplesmente vou pedir para ele imprimir no nosso browser o nosso data, tá? Que é o resultado desses tokens aqui que a gente colocou. Pessoal, é basicamente essa a ideia principal. Eu sei que principalmente caso você não tenha manjado de Go, caso você não manje de Go ainda, você pode falar, nossa, que complicado. Mas eu estou implementando numa linguagem diferente que normalmente as pessoas não manjam exatamente para você aprender um pouquinho mais, tá? Mas de qualquer forma, toda a implementação que a gente vai fazer o nosso processo de login, tá? Vai ser utilizando o Nest.js e o React. Aqui é somente para abrir um pouco a sua mente e explodir aqui as suas possibilidades, beleza? Então, essa aqui é a ideia principal. Vamos ver se essa parada aqui está funcionando, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou parar esse servidor, vou subir de novo, né? Esse servidor não, essa aplicação. E agora eu vou entrar aqui com o usuário. Wesley, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se ele já vai dar tempo expirado. Opa, não deu. Maravilha, galera. Então, estamos aqui com os nossos tokens, olha só. Então, eu tenho aqui o meu Access Token, olha que maneiro. E eu tenho aqui o Refresh Token. E eu tenho aqui o meu Raw ID Token, que na realidade é aquele meu ID Token do usuário. Legal? Wesley, como que eu consigo ver se essa parada aqui tá toda certa? Consegue sim, olha só. Você vai acessar o jwt.io, onde a gente consegue ver o que tá rolando aqui no nosso JWT. Então, se eu copiar todo esse token aqui, nesse momento, e colar, você vai ver aqui que eu tenho algumas informações. Ele vai falar que o algoritmo que ele utilizou aqui para encodar o nosso sistema, e você vai perceber aqui onde tem o payload, onde a gente tem algumas informações, que a gente tem algo muito importante que você tem que perceber. Primeira coisa que você vai perceber é que a gente tem o tipo desse token. E o tipo desse token aqui é bearer. É um token que a gente vai utilizar como access code, ou seja, um token que você faz com que um sistema garanta a delegação de autorização em outro sistema. Legal? E o nome da nossa aplicação, do client que a gente acessou, é esse cara aqui. E agora aqui você vai perceber que a gente tem as outras informações. Então eu consigo saber as roles desse cara, né? Ele tem view profile, ele tem manage account. Isso aqui são as permissões que esse cara tem, porque já está cadastrada por padrão lá no Keycloak. E aqui você vai ver o escopo. O escopo é OpenID, e-mail e profile. Ele vai falar que o meu e-mail é verificado, ele vai falar meu nome, ele vai falar o preferred username aqui para mim e o meu e-mail. Legal? Então, essas aqui são as minhas informações. Isso aqui é o ID do usuário, tá? Então, isso aqui é a minha informação, tá? Ou seja, é o nosso Access Token. Agora, para a gente ter acesso ao ID Token, que eu coloquei ele aqui como Raw ID Token, tá? O que que acontece? Eu vou copiar esse cara aqui, vou colar e você vai ver a diferença. A diferença, primeiro, é que eu colei errado, né? Eu acho que falta um E aqui na frente. Então você vai perceber que de cara o type desse token é diferente. Ele é um tipo ID,
tá? Ou seja, é um ID token. Esse token ele ajuda a gente as informações do usuário para que um sistema trabalhe com autenticação e não com autorização. Tá? Então isso é muito, mas muito importante mesmo que você consiga entender. Legal? Então é um ID e você vai perceber aqui que ele tem muito menos informação que o outro, porque as informações que o outro camarada tinha, basicamente eram informações que nos mostrava dados para a gente conseguir autorização em outro sistema. Aqui não, é um token para a gente garantir que a gente está autenticado. Então eu preciso saber o nome do usuário, os dados aqui que esse camarada vai ter. Tá? Então essa é a nossa principal diferença. Esse camarada aqui é um ID token. E obviamente tem aqui a assinatura, o nosso token aqui assinado, a gente sabe que foi assinado pelo servidor, que tá tudo bonitinho aqui pra gente. Legal? Então isso aqui, galera, é uma informação assim extremamente importante pra gente se ligar, tá? Então não perca essa diferença, tá? A gente tem o ID token e a gente tem aqui o nosso Access token. Todos esses tokens, eles vêm com uma validade, tá? Uma expiração. E todas as vezes que essa expiração acontecer, você não vai mais poder utilizá-lo. Então, nesse caso, você vai pegar esse Refresh token, vai realizar uma requisição aqui para você conseguir trabalhar. E com essa requisição que você vai trabalhar para o nosso Refresh Token, ele vai, no final das contas, gerar um token novo para você. Então, esse Refresh Token é quando o seu token não vale mais. Então, você utiliza e pega um novo aqui para você. Beleza? Então, pessoal, somente para sumarizar o que a gente fez aqui hoje, tá? Nós criamos uma aplicação extremamente simples usando o Golang. Agora você já teve um contato com o Golang, mesmo que você tenha boiado em umas partes, não tem problema. A gente utilizou aqui o Client ID e o Secret, que a gente pegou no Keycloak. A gente também colocou qual vai ser a URL do Keycloak que a gente precisa. Nós também criamos aqui uma configuração e essa configuração ela nos permitiu fazer duas coisas. Quando o camarada acessa a barra, a gente redireciona ele para o Keycloak. Quando o camarada é redirecionado de volta do Keycloak para cá, a gente consegue verificar se essa string é igual a que está voltando, ou seja, a gente sabe se realmente não é uma fraude, e a partir daí a gente troca o nosso code que vem aqui pra gente, tá? Se você olhar, você vai perceber que existe um code aqui, ó, tá vendo, ó? A gente tem esse code. Esse aqui é um Authorization Code. O que eu faço? Eu mando esse Authorization Code e pego aquele nosso Access Code, tá? Que vai ser o nosso token principal. Uma vez que eu tenho o Access Code, eu posso pegar o nosso ID Token também. Então aqui eu pego o Access Code e aqui eu pego o nosso ID Token e aqui eu só imprimir essa parada na tela. Legal? Existem algumas coisas muito bacanas também que você consegue fazer com o Keycloak. O Keycloak, ele fornece toda uma API para você criar usuário diretamente nele, para você alterar o usuário, para você finalizar a sessão. Tudo isso porque todos os usuários do nosso sistema vão ser criados aí no Keycloak, tá? O servidor de autenticação e autorização nosso vai ser o Keycloak, então todas as contas de usuário vão estar aqui nele, legal? Então tudo basicamente passa por aqui. E obviamente, se você quiser em algum momento adicionar mais campos, criar grupos, tirar grupos ou qualquer coisa desse tipo, é totalmente possível você fazer aqui também pelo Keycloak. Então você pode criar novos escopos diferentes. Eu posso criar um escopo aqui chamado de avatar URL, tá? Eu falo que é do tipo OpenID, então eu crio esse camarada aqui dentro pra gente. Com esse cara aqui, eu consigo chegar no nosso usuário, ver o nosso usuário, eu posso tentar mapear, tá? Aquele escopo que a gente colocou aqui para colocar também o nosso avatar. Então tem muita coisa mesmo que a gente consegue fazer com o Keycloak. Mas o mais importante de tudo é você entender essa ideia, que a gente tem o OpenID Connect, a gente tem o Auth2, um gera pra gente um Access Token, o outro gera um ID Token, e quem tá fazendo todo esse trabalho pra gente, sem nenhuma complicação de forma geral, né, é o nosso camarada chamado Keycloak. Beleza? Pessoal, a partir do nosso próximo vídeo, você vai ver o back-end ser criado,
tá? E utilizar o Keycloak como processo ali de autorização e autenticação, legal? Então fica ligado, isso aqui foi uma introdução que eu quis dar para você no Keycloak, para você já não cair ali de calça curta. Espero que você tenha entendido toda essa ideia que a gente te passou e realmente eu espero que você continue acompanhando a nossa Maratona Full Cycle 4.0. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.